pessoal, bom dia, ainda bom dia, né? Eu agradeço imensamente pelo convite do CRBio 1, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, e de antemão eu cumprimento a nova gestão aí do CRBio e trago cumprimento de muitos colegas, todos que ficaram sabendo que eu ia estar aqui hoje com vocês, falaram, olha, fala lá para a gestão que a gente precisa, assim, de um CRBio mais ativo, que proteja a nossa carreira, que, né, mais jovem, que inove, né, então eu tenho certeza e faço votos para que vocês consigam revolucionar o nosso conselho para que a nossa profissão, né, seja cada vez mais respeitada, produtiva, frutífera, bem remunerada, né? Então, esses são os meus votos para vocês. Bom, me convidaram para falar sobre como empreender na biologia, né? Então, eu sou uma bióloga que se aventurou aí nesse ramo do empreendedorismo, um pé no empreendedorismo, um pé na academia, né? Então, atualmente, eu sou sócia fundadora e diretora da Via Fauna, Estudos Ambientais, e também faço meu pós-doc, meu terceiro ano de pós-doc no Smithsonian, lá nos Estados Unidos. Então, atualmente, eu moro um pouco no Brasil e um pouco nos Estados Unidos. De primeira mão, assim, de cara, vou falar para vocês, que deve ser a realidade de todos também, a faculdade de biologia não me formou para ser empreendedora. Obviamente que não era meu objetivo principal, senão eu teria feito administração, alguma outra coisa assim, mas eu só queria fazer um ponto de que nos 4 anos, ao longo da minha graduação, eu não ouvi sequer uma palavra dos meus professores, coordenadores de curso, da faculdade de maneira geral, que eu poderia ser uma bióloga dona de empresa, né, dona do meu próprio negócio, poderia inovar em coisas referentes à biologia, mas, durante a minha iniciação científica na Unicamp, eu ouvi uma palestra de um consultor, eu não me lembro o nome dele, nem a empresa que ele trabalhava, mas ele que me deu o primeiro clique de que isso poderia ser possível. Então, foi no Congresso de Estudantes de Biologia, o CAEB, que eu vi essa palestra, e assim, nossa, ele era um ET, assim, entre os biólogos, né, todo mundo mais relaxado no sentido não de relaxo, mas assim, de vestimenta, etc. Ele era um cara mais engomado, ele estava de camisa, cinto, calça social, falando de biotecnologia, de como ele, biólogo, fundou a própria empresa, e eu falei assim, nossa, ele é um cara diferente, é possível ser isso também na biologia, né? E cá estou eu hoje, espero que... É que não tem... tem algumas pessoas bem mais jovens, né? Então, eventualmente, eu vou ser essa memória de vocês de que é possível, sim, empreender na biologia. Bom, eu quis ser bióloga, porque eu sempre amei a natureza. Quando eu era criança, as pessoas me perguntaram o que você quer ser quando crescer, e eu falava que eu queria ser zoóloga. Não sei por que eu falava isso, ou caixa de supermercado, porque eu gostava muito de brincar de mercadinho. E eu peguei bem aquela fase onde a gente passava o produto com o código de barra no leitor, e era uma revolução tecnológica. Então, eu adorava isso quando eu era criança, mas... né? Felizmente, segui mais o meu coração e fui fazer a carreira de bióloga. Nunca tive uma segunda opção, sempre foi a biologia, né? E eu tive uma carreira normal de bióloga até 2015. Entre 2004 e 2009, eu fiz a graduação e uma iniciação científica e tudo era legal. Nossa, aula de fungos, incrível. Botânica, é isso. Direito ambiental, é isso que eu preciso saber disso. Zoologia, meu coração. Ecologia, o melhor. Paleontologia, Serra da Capivara, 7 cidades. E eu queria fazer tudo. Eu fiz estágio na botânica, fiz estágio no Horto Florestal de Bauru, fiz estágio o meu primeiro emprego foi com educação ambiental numa ONG da cidade, que a Carla bem conhece, o Vidágua, mas foi num estágio do IBAMA de Bauru que eu senti o meu coração bater mais forte. Então, assim, eu gostava de tudo era legal, tudo me interessava, uau! Coletava semente, olha, eu fiz tudo que vocês podem imaginar. Mas aí no IBAMA chegou um caso do licenciamento para duplicação de uma rodovia do eixo ali, Bauru-Brotas, e
eu recebi, como estagiária, eu era estagiária, eu recebi um arquivo gigantesco, uma planilha de Excel com dados de atropelamento de fauna daquela rodovia. E era o IBAMA, que eu trabalhava no escritório, responsável por tecer as recomendações ambientais para aquela duplicação. Aí eu abri a planilha de Excel e vi veado, anta, onça, jaguatirica, tatu, tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim, blá, 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 macaco, tudo atropelado. Foi a primeira vez que eu me toquei que os bichos eram altamente impactados pela operação rodoviária, né? E aí fiz a minha busca na internet sobre o que poderia ser feito, falei para minha chefe, a Lélia, do IBAMA de Bauru, Lélia, tem um pessoal nos Estados Unidos e em Portugal que faz uns negócios que é de passagem de fauna e cerca. Vamos recomendar isso. E essa foi a primeira rodovia com implementação de medidas de mitigação do estado de São Paulo. Pasmem, né? Então hoje eu sou uma bióloga que trabalha com ecologia de transportes e esse foi meu primeiro contato aí com o tema. Fiz meu TCC, obviamente, e quis fazer o meu mestrado com isso também. E aí o mestrado eu fiz monitorando as passagens de fauna que a gente tinha recomendado, e sim, elas foram implementadas, foi a primeira rodovia que tinha um sistema de mitigação no estado de São Paulo, era feliz da vida no meu mestrado, queria ser uma bióloga pesquisadora, né? E aí, quando eu defendi o meu mestrado, mas assim, sem brincadeira, eu defendi na sala da USP o meu mestrado, terminei a minha apresentação na USP de São Paulo, estava feliz da vida com a mala no carro para voltar para Bauru, que é minha cidade natal. Eu fui contratada no dia da minha defesa. E aí eu fiquei feliz e triste porque não ia embora de São Paulo, eu não gostava de São Paulo, mas feliz porque eu estava desesperada, porque eu tinha acabado de terminar o mestrado, eu tinha uma bolsa da CAPES, e agora o que eu vou fazer em Bauru, né? Então, assim, uma pessoa que eu nem conhecia se apresentou, me deu um cartão, falou que gostaria de me contratar para coordenar os programas de fauna do Rodoanel Norte, que era o maior empreendimento rodoviário na época, né, do Brasil. E eu falei assim, tá bom. E aí, uma semana depois, eu estava de mala e cuia para São Paulo. E aí, entre 2013 e 2015, eu trabalhei na consultoria nem um escritório de engenharia, sendo bióloga, foi onde eu mais aprendi sobre ecologia de estradas. Minha primeira reunião, meu chefe me enfiou numa sala com 5 engenheiros na Dersa, e a minha missão era falar onde eu queria passagens de fauna num projeto de engenharia. Então, assim, foi uma coisa, né, o biólogo teve que entrar ali no clima mesmo da profissão. E também fiz algumas consultorias internacionais, com a minha expertise de entender padrões de atropelamento e recomendar medidas de mitigação para empreendimentos lineares. O BID e o Banco Mundial já haviam me sondado e, concomitantemente, eu trabalhei para eles também. Em 2014, nasceu a Via Fauna, de uma necessidade muito estúpida de emissão de notas fiscais. Eu trabalhava lá para um cliente e ele precisava de nota fiscal. E eu emprestava a nota fiscal de outra empresa, porque eu não ia abrir minha própria empresa. E aí essa também era a recomendação da minha atual sócia, Paula Prisch, fazia a mesma coisa, e num jantar a gente decidiu que chega de emprestar nota, vamos abrir a nossa empresa, vamos juntar as nossas expertises, e num guardanapo de um restaurante, a gente ficou lá escrevendo e rascunhando o nome da empresa. Entre 5 opções, tinha Via Fauna, e foi isso que aconteceu. Imediatamente fizemos um curso de empreendedorismo na USP, do CIETEC, de aceleração, e os clientes foram surgindo, né? E um foi contando para o outro, e faz quase 10 anos que nós temos a empresa. E aí, amei a Via Fauna, mas senti falta da academia, né? Nossa, o mestrado tinha defendido em 2012, e aí em 2015 eu não aguentei, e quis fazer o doutorado junto com a Via Fauna, né? Entrei no doutorado da USP, na Ecologia Aplicada, e aí, entre 2015 e 2019, eu tinha um doutorado, eu tinha Via Fauna, a gente ganhou uma bolsa de inovação do PIP da FAPESP e fazia consultoria internacional.
Felizmente, minha família e meu marido não me abandonaram nessa época, porque de fato, assim, era uma pessoa muito corrida, muito ocupada, cheia de coisa para fazer, né? Mas foi anos muito produtivos da minha vida, né? Então, essa é a minha sócia, Paula Prisch. Aqui sou eu tenho um lado A, esse é o lado A, esse é o lado B. Então, quem me vê só o lado B, não imagina o lado A, quem vê o lado A, não imagina o lado B. Mas essas pessoas coabitam num corpo só. E eu adoro essa imagem, eu quase choro quando eu vejo, porque foi um dos dias mais felizes da minha vida, quando eu entreguei minha tese de doutorado. Então, foram 4 anos sem bolsa, porque eu tinha empresa, eu tinha a minha remuneração, né? 4 capítulos, 3 publicados. Então, assim, foi um alívio. Depois que eu entreguei esses 10 volumes da tese, quando a gente tinha que entregar ainda no papel, parecia que eu tinha tirado um piano nas minhas costas, né? E aí eu me livrei de uma das coisas aqui. Então, atualmente, eu tenho um pós-doc, né, no exterior e eu tenho a Via Fauna. E aí a Via Fauna, ela é uma empresa de consultoria ambiental especializada em manejo de fauna de empreendimentos lineares. Leia-se, a gente trabalha com rodovias, ferrovias, linhas de transmissão e também trabalhamos com aeroportos, né? E qual que é a diferença dessa empresa de consultoria para as outras, né? Eu imagino que o tema ele é bem específico, né? Ele é bem, a gente tem uma linha, né, de trabalho, não fazemos qualquer coisa com fauna, mas tudo com fauna dentro desses empreendimentos. E eu e a Paula temos um perfil acadêmico muito forte na empresa, né? Então, nós contratamos pessoas que têm a pós-graduação, que gostem de escrever artigos, fazer publicações técnicas. Nós nunca saímos da academia desde quando a Via Fauna foi criada. Então, essa é uma característica que traz uma qualidade muito boa para a Via Fauna, né? Uma qualidade técnica muito grande e um diferencial que tem sido muito aceito pelos nossos clientes. E a Via Fauna é uma empresa feminina. Quando eu prestava algumas consultorias, né, na área de meio ambiente, antes de ter a Via Fauna, eu notava que todos os coordenadores eram homens, o trabalho de campo era dominado por homens, a captura de jacaré era o homem que coordenava, a captura de onça pintada, todos homens, equipes extremamente masculinas ou eventualmente mistas, mas uma proporção assim que não era igual, né, homens e mulheres. E aí, eu e a Paula, nós decidimos que quando a gente fundou a Via Fauna, isso seria diferente na nossa empresa. Tendo em vista que as sócias são mulheres, a gente decidiu favorecer a contratação de mulheres no time da Via Fauna. Obviamente, nós temos homens, mas dando o exemplo de que quem captura jacaré na nossa empresa é a Bartira, uma mulher que vai no campo, laça o jacaré, senta em cima dele, faz tudo o que tem que fazer e faz muito bem. Resgate de fauna, captura de lobo-guará, veterinários do resgate, temos homens e mulheres, mas as coordenações dos trabalhos são todas femininas, né? E é isso, né? A gente defende o empoderamento feminino na biologia e atividades de campo. Só para vocês saberem como isso é tão forte ainda no Brasil, especialmente na região centro-oeste e norte, o meu pós-doc é na Amazônia. Eu faço um trabalho numa rodovia federal da Amazônia com a minha assistente de campo, eu posso passar dias trabalhando nessa rodovia, nós seremos as únicas mulheres que vocês vão ver trabalhando no campo. Então, assim, ainda temos muito trabalho pela frente, né? Atualmente, a Via Fauna é presente em 12 estados brasileiros. A nossa maior área de atuação é o Sudeste, né? Mas estamos na Caatinga, no Centro-Oeste, no Cerrado e na Amazônia. Geramos amplamente empregos para biólogos e veterinários. Somente esse ano, 62 pessoas foram contratadas na Via Fauna e são estimadas mais 15 para o ano que vem. Dos cargos de coordenação, como eu disse, 95% mulheres,
E na nossa grade de profissionais, a gente tem 70% biólogos, 12% veterinários e outras profissões, mais ou menos 20%. Essa é uma das nossas coordenadoras, né, a Beatriz Lopes. E, como eu disse, nós prestamos serviço com fauna, né? Monitoramento de fauna, resgate de fauna, laudos de fauna, análises de tudo que vocês podem imaginar de fauna, com análise de paisagem, com análise de saúde, análises estatísticas, padrões temporais, padrões espaciais, mas o nosso carro-chefe é entender padrões espaciais e temporais de morte de animais por atropelamento em rodovias e ferrovias e propor soluções operacionais, né, para redução desses atropelamentos. O nosso carro-chefe são os planos de mitigação que a Via Fauna criou, estabeleceu uma metodologia, ela foi muito bem aceita, inclusive pelos órgãos ambientais estaduais e federais, e é isso que majoritariamente a gente vende para grandes clientes, né, que são empreendimentos de transporte. E essa foto aqui, só para ilustrar que às vezes a gente sai do nosso quadrado, e esse, por exemplo, foi um trabalho muito legal, onde a gente está trabalhando para salvar os lobos-guarás da Estação Ecológica de Tirapina, gravemente acometidos por sarna, né? Então, nós capturamos, tratamos, monitoramos e liberamos esses animais na natureza. E aí, só para passar para vocês, alguns projetos de destaque, né, da Via Fauna que me marcaram ou que têm uma importância, uma relevância técnica ou de inovação, né? A menina dos meus olhos atual é o plano de mitigação que nós criamos para redução de atropelamento da BR-262. A Neiva, acho que conhece muito bem essa rodovia. O nosso trecho é de Anastácio Corumbá, é uma das rodovias federais do Brasil que mais atropela animais do Brasil, e assim, mamíferos de grande porte. Então, a gente tem uma perda biológica muito grande e uma insegurança operacional enorme, tendo em vista que colidir com animais de grande porte geram acidentes gravíssimos, né? E foi a Via Fauna, em colaboração com uma ONG local, o ICAS, que fez o projeto de mitigação para o DENIT, né? Nele constam mais de 140 quilômetros de cercas, implementação de novas passagens de fauna, adaptação de passagens existentes, implementação de pontes de dossel para favorecer a travessia de animais arborícolas, e tudo isso já costurado com o DENIT Mato Grosso do Sul, DENIT Brasília, Ministério dos Transportes, IBAMA local, IBAMA Brasília. Então, essa vai ser uma das rodovias modelo, né, se tudo correr bem, do Brasil. Então, da rodovia mais impactante para a fauna, certamente ela vai ser conhecida como uma das rodovias que menos impactam a fauna no Brasil. E os nossos planos de mitigação para redução de atropelamento em ferrovia, né? Nós temos hoje esses planos na malha central da Rumo, malha norte da Rumo, malha paulista da Rumo e a malha ferroviária da extensão da malha norte, que é até Lucas do Rio Verde, um novo empreendimento ferroviário do Brasil que já vai nascer com todas as medidas de mitigação para a fauna, desde o seu projeto original de engenharia. As pontes de dossel para mico-leão dourado no Rio de Janeiro, na BR-101, foi a Via Fauna quem fez... Ui, meu Deus do céu! Quem fez o design das pontes de dossel, apoiou a escolha dos locais, né? E é muito legal ver que os animais já estão usando essas estruturas. Então, eu acho que a Via Fauna é uma empresa de consultoria, mas é um prazer enorme a gente trazer da academia tudo que a gente aprende de primeira mão, ou que a gente mesmo cria, e implementar essas coisas no mundo real, né? Para conservar a fauna, aumentar o bem-estar dos animais, reduzir impactos como o do atropelamento, aumentar a conectividade em ambientes naturais, que já são tão fragmentados, né, por ambientes, por infraestruturas de transporte. E esse foi o nosso último, não o último projeto, mas o mais marcante para mim,
onde nós instalamos a primeira ponte de dossel da BR-319. É uma rodovia extremamente controversa, no sul do estado do Amazonas, né, que liga as capitais Manaus a Porto Velho. São quase 1.000 quilômetros de extensão, e é uma rodovia aberta na década de 80 que rasgou a floresta amazônica, né? E a WCS Brasil, que é uma ONG americana baseada no Brasil, conseguiu um recurso para fazer algo inovador. Não, Fernanda, em vez de fazer qualquer outra coisa administrativa da ONG, nós queremos uma ideia para implementar algo de concreto, que favoreça a fauna. Eu falei, bora implementar uma ponte de macaco lá na 319. A gente tem floresta dos dois lados, a gente sabe que rodovias causam um impacto de efeito barreira para as espécies que são estritamente arborícolas, ou seja, macacos que são estritamente arborícolas não descem no chão para atravessar a rodovia, eles ficam isolados nos fragmentos florestais. Isso é um problema enorme. E quando eles se aventuram em atravessar as rodovias, eles podem ser atropelados, predados, capturados, né? Porque não é o normal desses animais. E nós criamos um design de pontes de dossel super inovador, é um design 4 em 1, né? Então eu tenho um macaco que faz braquiação, eu tenho um macaco que anda quadrúpede, eu tenho um macaco que se desloca segurando, né, troncos e galhos, eu tenho macacos que saltam. Então a gente combinou vários designs numa ponte de dossel só. Esse é o projeto conceitual, essa é a ponte verdadeira sob o céu da Amazônia. Ficou igualzinho, eu adoro essa foto. E foi uma vitória muito maior do que nós esperávamos. Por quê? Tendo feito a primeira ponte de dossel na BR-319, ficou tão boa, tão forte, tão barata, tão linda, tão whatever, que o DENIT do Amazonas e o DENIT de Brasília, que apoiou essa adoção, essa instalação de passagem, teria que instalar mais 100 passagens de macaco na BR-319. E eles tinham um modelo ruim, estruturalmente, materiais ruins, um design que não tinha nada a ver, e aí eles abandonaram esse projeto e adotaram o nosso. Então, em breve, o DENIT vai implementar mais 100 pontes de macaco como essa, numa extensão de quase 600 quilômetros numa rodovia que corta o coração da floresta amazônica. Então, esse é um trabalho que me enche de orgulho e de felicidade, porque imaginem vocês quantos macacos nós vamos salvar ou reconectar por meio dessas pontes de dossel. E outros projetos de destaque são os monitoramentos de passagem de fauna que nós fazemos em rodovias e ferrovias. Então, nós descobrimos que passagens de fauna associadas a cercamento reduzem atropelamentos de fauna e reconectam os animais em ambientes naturais cortados por esses empreendimentos, né? Além do que, revelam coisas extremamente importantes para a gente. Monitorando essas estruturas, eu entendo quais espécies têm preferências por tipos diferentes de passagens de fauna. A onça-parda, por exemplo, ela ama essas passagens mais amplas de concreto sem água. Carnívoro não gosta de molhar o pé. Se vocês verem uma filmagem de um cachorro do mato usando uma passagem de fauna úmida, que tem água, ele chega no emboque, dá uma cheiradinha, vira as costas e ele não usa. Mas a capivara usa muito, a paca usa muito, o coati usa muito e os carnívoros são diferentes. E aqui a nossa alegria, um casal de onça pintada usando as passagens de fauna que foram projetadas para a SP-613 no Parque Estadual do Morro do Diabo. Um mês que nós colocamos a câmera, tivemos esse flagrante, né? Então, quando a gente tem passagens de fauna associadas ao cercamento, o que nós fazemos é, com a cerca, implementar uma barreira de exclusão para os animais não entrarem na rodovia e a gente disciplina o deslocamento da fauna na paisagem, ou seja, os animais só vão passar por baixo da rodovia onde nós
indicarmos, né, onde seria seguro. E mais um videozinho, para quem gosta agora do... Ai, cadê? Deixa eu ver, tenta dar um... Hã? Aí. Para quem não gosta dos carnívoros, que eu acho difícil, temos um tamanduá com filhote, para ninguém botar defeito na minha seleção, falar que eu puxo carnívora. Então, esse tipo de imagem é muito importante, porque filhotes... Ui, mas tá difícil, viu? Espera só um minutinho. Deixa eu voltar mais um. Aê! Filhotes que já aprendem que essas são rotas seguras para a travessia de fauna, eles vão crescer sabendo, né, que existem rotas mais seguras de deslocamento para eles. E aí, o diferencial da Via Fauna é que a gente é acadêmica e a gente gosta muito de inovações. Porque inovação é a chave da biologia. Pasmem, nós ainda fazemos monitoramento de fauna com os mesmos métodos amostrais da década de 80. Sabe? Isso, gente, ok, eles são bons, eles geram resultados, mas para fazer de uma forma muito melhor. Olha tanto de tecnologia que a gente tem, né? E essa, inclusive, é uma provocação para os biólogos. E aí a gente tinha que fazer monitoramento de fauna num aeroporto para medir risco de fauna, e ao invés de fazer o método convencional, a gente usou um termógrafo portátil. A gente foi no aeroporto à noite com um termógrafo e a gente escaneava a paisagem. Criamos um método de transecto com escaneamento termográfico. E foi muito mais sucesso do que o normal, né? Então, é assim que a gente via os bichos. Eles ficam coloridos na termografia, né? E aí foi tão legal e deu tão certo que a gente publicou um artigo sobre isso. Macaco, vamos monitorar como? Transecto, coitado do biólogo, vai ficar pescoço torto se ele fizer isso pro resto da vida, né? Hoje existe drone termal, então é assim que a gente tem inovado o monitoramento de animais arborícolas. Eu queria criar um sistema de detecção animal. Em 2000, eu ia falar na década de, não estou tão velha assim. Em 2015, a gente teve a ideia de submeter uma proposta para a FAPESP para ganhar o PIP, que é o Programa de Incentivo às Pequenas Empresas, para a Inovação Tecnológica. E a gente criou o Passa-Bicho, que é o primeiro sistema de detecção animal anti-atropelamento para rodovias. Pasmem, no PIP, até 2015, só tinha um projeto submetido para a proteção de biodiversidade. O nosso foi o segundo. Isso é uma vergonha, gente, porque o Brasil é o país mais biodiverso do mundo. A maior riqueza desse país é a biodiversidade. Como é que a gente não inova em tecnologia, em método, em processos, o cuidado para essa biodiversidade, né? Então, a FAPESP ficou tão feliz que a gente submeteu isso e deu certo, mandou a gente para Londres, fizemos um treinamento, né, de empreendedorismo com esse sistema de detecção animal, saímos na revista da FAPESP, e também inovamos em método. Criamos modelos preditivos de atropelamentos. Então, como é que eu meço atropelamento para implementar medidas de mitigação? Necessariamente eu tenho que ter pessoas no campo o tempo inteiro coletando dados de bichos atropelados por pelo menos um ano? Não. Nós criamos um método, né? Esse foi o do meu doutorado, onde a gente trabalha com dados já existentes de atropelamento e alguns traits, né, das espécies, para explicar o porquê esses animais são atropelados em alguns tipos de paisagem específicas, e nós extrapolamos esses modelos, né? Então, hoje, para o estado de São Paulo, nós temos um modelo de predição de atropelamento para 8 espécies de mamíferos. Então, para a CETESB, por exemplo, que está planejando... Não, CETESB não, o empreendedor que está planejando uma duplicação, a CETESB pode vir aqui e falar assim, nossa, a probabilidade de você ter um lobo-guará atropelado aqui é de 95%. Vamos já recomendar medidas de mitigação.
Então, isso é uma inovação metodológica. E isso se estendeu para um projeto ferroviário, né, que é essa nova ferrovia que está nascendo aqui no Brasil, de Rondonópolis a Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e para todo o viário rodoviário que serve Brumadinho. Então, depois do desastre, né, da barragem do Feijão, a Via Fauna foi contratada para fazer o planejamento ambiental desses viários, a fim de que eles fossem mais permeáveis, mais sustentáveis para a fauna. Então, foi usada análise de conectividade funcional da paisagem, teoria de grafos e circuitos, e essa parte mais hard science é da minha sócia, que a Carla conhece, a Paula Prisch, que é muito boa, né, fazendo essas análises. E publicações. Então, a Via Fauna sempre tem um olho assim, nossa, esse dado é diferente. Esse bicho que apareceu aqui é inovador. Antes de começar a palestra, hoje, uma das coordenadoras me mandou um vídeo de um cateto usando passagem de fauna, inédito. Porcos selvagens não usam passagens inferiores de fauna. Veados campeiros também não. Tivemos o primeiro registro. Tá chegando o congresso de mastozoologia, vai estar lá. Então, assim, ter esse pé na academia nos dá um olho a gente enxerga as coisas de maneiras diferentes. E essa paixão, eu acho que a gente passa para o cliente. A gente liga e fala assim: nossa, você não sabe. Passou uma onça parda com 3 filhotes. Tem uma pesquisadora que está trabalhando com não sei o que. Posso compartilhar o dado? Vocês gostariam de patrocinar, compartilhar, apoiar ciência, tecnologia, estudos? Todo mundo quer. Então, diferentemente da consultoria que engaveta os dados, a gente quer tirar tudo da gaveta, tudo do armário. Tem cliente que não quer e tem cliente que quer. Então, a gente aproveita os que quer. E aí a gente sai frequentemente na mídia nacional, mídia internacional. O trabalho que a Via Fauna faz não é só para a conservação da fauna. Ele é extremamente importante para que as rodovias sejam mais seguras para as pessoas, né? As pessoas morrem em acidentes envolvendo animais em rodovias, né? Então, relatórios internacionais, revista da FAPESP, essas são as 2 últimas notícias que saiu, né? Em colaboração em Fundação Florestal para o tratamento dos lobos com sarna, e essa outra aqui da BR-319, que saiu depois até no The Guardian, na Inglaterra. E recentemente, né, não faz nem um mês, a nossa coordenadora, uma das coordenadoras, a Letícia, foi buscar um prêmio para a Via Fauna que a Rumo nos deu como o melhor fornecedor da Rumo. A Rumo é uma empresa logística pesada, com engenheiro, o que eles mais têm é empresa de engenharia trabalhando para eles. E eu tomei um choque quando eu fiquei sabendo que a Via Fauna ganhou um prêmio como melhor fornecedor. Fauna, consultoria de fauna, proteção ambiental numa rodovia desse tamanho, né? Então, nós ficamos muito felizes. A categoria do prêmio foi de performance. Então, o que me parece é que nós performamos muito bem para a Rumo e ganhamos esse prêmio. E aí, entre outros clientes, né, são todos da área de transportes, rodovia e ferrovias, estão faltando vários, né? Mas a gente ainda tem os que não são rodovias, né? Klabin, Fundação Florestal, WCS, Bracel, né? E com todos eles, a gente faz coisas de fauna e tenta sempre colocar um quezinho de inovação. Vamos fazer isso, mas dá para fazer dessa forma? Dá para sugerir tal coisa, né? Então, é assim que a gente tem conseguido. Então, para os que se interessaram, né, a gente tem uma página de Instagram da Via Fauna, estamos no LinkedIn, o meu Instagram também está aqui, para quem quiser dar uma olhada. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, pelo convite, adorei estar aqui com vocês, fico à disposição para o que vocês precisarem, e é isso, gente, vamos empreender, inovar, mas como o meu foco é meio ambiente, eu acho que essa é a minha provocação.
É impensável, improvável que não haja soluções extremamente aplicadas, de alto custo-benefício, para a gente pensar, criar para a proteção da biodiversidade. Então, assim, a Amazônia está em foco, né, floresta está em foco, a gente está passando por uma fase crítica, né, para a proteção da natureza de maneira geral, e acho que acho que grande responsabilidade do biólogo é apoiar essas tomadas de decisões, essas inovações, criar coisas, pensar diferente, né? Então, é isso. Muito obrigada. Muito bem. Espaço aberto para 2 participações, por gentileza. Nossa, Vou passar por aqui. Com licença, Fernando. quer esse? Aqui, eu levo para ele, eu levo. Por favor. Professor Rafael Arruda, UFMT. Primeiramente, obrigado pela nostalgia. BR 262 foi meu primeiro estágio na graduação com Wagner Fischer, quando eu fui aluno lá da UFMS, vendo o que está acontecendo agora. Eu fico até contente, feliz, né, que na época a gente chorava muito quando a gente fazia o monitoramento lá na BR. E hoje eu sou da UFMT, Mato Grosso, nós fomos contactados talvez pela Rumo por conta da ferrovia, e nós estamos hoje criando um centro de fauna silvestre lá em Sinop, e estamos à disposição também para fazer futuras parcerias, e a BR-163 também está num processo aí complicado, né, de duplicação, e em algum momento no passado nós fomos contactados também para poder fazer monitoramento na BR, mas por enquanto isso está em stand-by. E aí, hoje a empresa que está lá tem um plano de mitigação perfeito para a fauna. Eles retiram tudo da pista, não deixam ninguém ver. Então, o que eles fazem, né? Tem carros passando pela estrada o tempo inteiro, pela BR o tempo inteiro, retira todos os animais atropelados e, teoricamente, a gente passa assim, nossa, não tem nem um bichinho, não tem nem resto de bicho atropelado nessa. Eles limpam. Né? Então, acho que esse é um plano de mitigação incrível, né, que eles fazem. Mas, aparentemente, eles registram todos os dados. Então, em algum momento também pode ser que a gente contacte vocês, né, para a gente poder também fazer modelagens com esse banco de dados todos, que a gente está, aos poucos, tentando fornecer uma certa confiança, estabelecer um namoro com a empresa para que a gente possa ter acesso a tudo isso também. Né? Então, também essa seria uma dificuldade, né, dessas grandes empresas que escondem, né, exatamente o efeito que as BRs causam com o atropelamento. Isso não sei se isso se repete em outros locais também. Essa seria uma pergunta. Eu acho, como é concedida, né, eles têm esse programa mesmo de coleta das carcaças, mas elas são registradas. E o acesso aos dados, para quem quiser, é lei de acesso à informação, gente. É mandar lá na ouvidoria, não fale conosco, lei de acesso à informação. Se é concedida, se é concedida federal, mandar a mesma coisa para a NTT. Se é concedida estadual, mandar para a agência reguladora do estado, se é São Paulo, é a Artesp, por exemplo, ou os próprios, e se é federal sem concessão, DENIT, se é estadual sem concessão, para os órgãos de transporte estaduais, né? Eles não podem negar os dados, eles são públicos. O que alguns empreendedores têm é um receio de que as pessoas façam coisas com esses dados, mas é um receio, assim... não sei qual palavra, porque a natureza desses dados é pública, né? Então, espero que você acesse. E eu acredito que essa rodovia ela tá em recuperação judicial, vai ser concedida novamente, né? Isso. Vai ficar na mão do governo agora. Vai voltar. Ah, sim. E essa é uma ótima oportunidade para solicitar coisas, né? Fernanda, mais uma participação. Oi, eu queria parabenizar o trabalho. Eu não consegui pegar o começo da sua palestra, mas eu trabalho bastante com empreendimentos imobiliários, loteamentos. E aí tem até uma cliente nossa que tem um projeto em Cotia e foi exigido pela CETESB que ela colocasse uma claraboia na passagem de fauna. E pela avaliação
do pessoal do ambiental, da consultoria do ambiental, não era positivo para o veado campeiro, que lá era uma região desse veado. Eu não é minha área, né? Mas eu queria entender como é que é o diálogo de vocês, da Via Fauna, com a legislação, se existe uma parceria, grupos técnicos de trabalho na área dos projetos que a gente faz, por exemplo, de drenagem sustentável, a gente entende como positivo algumas intervenções em APP. Só que a legislação, ela às vezes não vê, né? Ela fica ali muito focada naquilo, é APP, não pode intervir, a gente deixa de restaurar por questões legais. Eu queria entender nessa parte das passagens de fauna e se vocês atendem também clientes de escala menor, que às vezes não é uma BR, o que mais acontece nesses empreendimentos de condomínio e novos loteamentos é essa fragmentação do habitat do rio. E inclusive essa passagem de fauna que eu estou comentando é numa app, assim, e até vou recomendar, já anotar aqui para passar para algumas pessoas, mas queria saber se vocês atendem e se nessa parte de licenciamento se tem uma evolução, sabe, da legislação. Atendemos. A gente fez já alguns empreendimentos imobiliários, mas é bem menos do que em comparação com os outros, né? Da Claraboia, lá vai um raciocínio do ecólogo. Cadê a Cláudia Geller aqui? Então, todo mundo fala da Claraboia. O veado deve ser o catingueiro, o campeiro é lá no centro-oeste. Ele é exclusivo do Cerrado. Então, tá errado. Ou Sou Bolos, né, que mudou o gênero, ou é americana, mas é uma americana, ou é o catingueiro, com certeza, se é em Cotia. E aí a claraboia é o seguinte, a claraboia é para aumentar a luminosidade dentro da passagem de fauna, certo? No canteiro central. Acontece que esses animais, eles são majoritariamente diurnos, ou seja, questão de iluminação não é um problema. Só que a maioria dos mamíferos que usam passagens de fauna são noturnos. E aí a claraboia ela não tem efeito nenhum. Então a gente só recomenda a claraboia quando as passagens inferiores elas são muito longas. Então no Rodoanel Norte, por exemplo, teria que ter, porque era uma passagem de fauna com 80 metros de extensão. Então ficaria extremamente escuro, o que também não é um problema, porque a maioria dos bichos usam à noite. Então tanto faz, né? E aí, da nossa interface com os órgãos ambientais, a gente tem, sim, um ótimo relacionamento com a CETESB. Atualmente, eu sou não supervisora, eu sou parceira, orientando a Larissa Gonçalves, que é aluna de pós-doc da Kátia Ferraz, então eu sou uma co-supervisora, e o pós-doc dela é para estabelecer novos procedimentos para fauna e rodovias aqui com a CETESB, né? Com o Mato Grosso do Sul, eu fui coautora agora de um guia de adoção de medidas sustentáveis para as rodovias de lá, com o ICAS, diversas outras organizações. E spoiler, o mais a vocês, em primeira mão, a Via Fauna vai escrever o livro de mitigações do DENIT para todas as rodovias federais do Brasil. Então, eu acho que isso vai dar, assim, um salto de qualidade, vai homogenear todas as medidas, as informações, as tomadas de decisão, né, para outras rodovias federais também. Então, constantemente surge uma oportunidade e a gente está sempre apoiando. Mas as drenagens me interessam também. Sim. Uhum. Sim. Uhum. São. Ele é endêmico do Cerrado. E assim, lá no centro-oeste mesmo, né?